Olá, meus amigos do Twitch, eu sou o Gustavo e mais uma vez aqui estamos ao vivo e a cores com o nosso canal 4SA Flórida em mais um Hangout. Todas as segundas-feiras, com imenso prazer, eu me reúno aqui com vocês para trazer assuntos que vocês jamais verão, jamais ouvirão, jamais terão a oportunidade de ler em qualquer mídia aí no Brasil. Então, vem comigo! Por 1h30 estaremos aqui falando sobre algo muito importante, algo que irá afetar o seu futuro, bem como o da sua família. Vamos começar aqui também no canal. Vamos lá, agora sim. Muito boa noite a todos, eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4SA Flórida, o perturbador de Israel, o preto latino que lava a privada dos americanos e vai ser deportado pelo Donald Trump, e agora também o guru de 26 mil loucos. Assim tenho sido denominado. Mas com muita alegria, mais uma vez me faço presente aqui. Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, passar 1h30 junto a você e a sua família, trazendo a verdade da palavra do Altíssimo. Porque o conhecimento da verdade liberta. E, infelizmente, a verdade lhe tem sido negada, desde os altares dos vários templos, das catedrais, das casas de oração, aí no nosso querido Brasil. Bom, vamos ver quem já está por aqui, 110 pessoas que já estavam aí ansiosas aguardando. Eu vou saudar aqui, apesar que tem gente que não gosta, né? Mas eu não posso fugir da educação que os meus falecidos pais me deram de saudar as pessoas com boa noite. Camila Vildízios, ela colocou aqui, fazendo repouso obrigatório no final da minha gravidez e aguardando mais uma live. Boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Orem por mim e pela minha bebê. Vamos orar sim, Camila. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E como eu postei aí, vai nascer uma criança linda, com saúde, para a honra e glória do Pai. Denil de Vilas Boas Resende, boa noite a todos, boa noite Gustavo e Márcia, graça e paz, Jesus conosco, aguardando o Hangout. Boa noite Denilde. Marcos Rosado, boa noite também para você. Quem mais chegou por aqui? O Kenneth Petkov, não perde uma, sem presente. Maura Paula, Helder Farias Forte, ele ainda pede o seguinte: irmão, gostaria que tu me adicionasse no teu WhatsApp. Meu número, vou colocar aqui o meu número também, tá? Para quem quiser me adicionar, vocês podem fazê-lo, tá bom? E se entrar algum perturbado, a gente vai e corta. Então já coloquei o meu número para quem quiser me adicionar. O casal querido, o casal de Recife, Everton Pinto. E cadê o convite para a festa de mais uma primavera sua? De mais uma primavera sua, que se aproxima. Se fosse aqui, o churrascão você aproveitaria. Nessa semana estou trocando o motor da carroceria, né, de 5.2 para 5.3. Muito obrigado, casal Recife. Beijão para vocês. Ingrid Silva, muito boa noite. Cláudia Mendes, Sulaine Siqueira, Davis Lanoy. Ele colocou aqui, fala do vídeo dos pastores de maçom recebendo Temer como presidente. Eu já falei 2 vezes, meu querido, em 2 ou 3 hangouts eu postei esse vídeo e vamos continuar falando sobre esse tema, tá bom? Meu amigo Odenor Aquino da Silva, muito boa noite. Amanda Reis, Cláudia Mendes, Branca Barreto também não falta, sempre presente. Quem mais? Vitor Silva, Cris Braz, Carlos Neri, Carlos José, Marlon Barbosa da Silva, Miriam Silva, Vitor Silva, Rodrigo Gomes, Edileus Oliveira, Juliana Moreira, Kate Elwood, Rodrigo Gomes, quem mais? Livingston Correia, o pastor Livingston aí, meu querido, um beijão para o pastor Livingston Correia também, homem de Deus, um dos poucos. Ele, o pastor Alan Capriles, inclusive no final teremos uma oração do pastor Alan Capriles, tá bom? Para abençoar a todos nós. Ana Teixeira, Tereza Teodoro, Rodrigo Gomes, Andréa Saraiva, Cleonice Rei, tá aí, Juana Alejandro,
Cláudia Oliver, Claudinha, boa noite. Amanda Reis, Marco Luiz, Rodrigo Gomes, Verdades e Fatos, Ana Teixeira, Alan, que colocou a turbina do Boeing, será ligada brevemente. Aperte o cinto e bom hangout. Já está ligada. Muito bem, 191 pessoas acompanhando e aqui pelo grupo eu vejo aqui o Daniel Fonseca. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Daniel Fonseca Bernardes, que foi a pessoa que me convidou para esse grupo. Eu estou transmitindo o Hangouts também para a página de um grupo que vai acontecer em 2020. Dando esse presente, né? Também recebendo o carinho e a consideração do Daniel e dos demais. Muito obrigado quem colocou aí uma ajuda de R$5 para o canal. Muito obrigado mesmo, tá bom? Eu não costumo pedir. As vezes que eu pedi aqui foi para ajudar aquela professora, Leci, e também fizemos uma campanha e o grupo 5% conseguiu uma cadeira para uma pessoa que estava necessitada. E eu não peço, porque o meu intuito aqui é o de pregar a palavra e levar as pessoas a conhecerem a verdade. Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma oração para iniciar esse Hangout. E no final, o pastor Alan Capriles estará fazendo a sua oração, tá bom? E no próximo Hangout, na quinta-feira, eu gostaria de pedir ao pastor Livingston, que está aí, que ele entrasse ao vivo e fizesse uma oração também para abençoar a todos nós. Outra coisa, meus amigos, eu não esqueci, apenas ainda não coloquei em prática, mas eu não esqueci. Eu vou ter aqui um caderno de oração, onde eu terei maior prazer em anotar o seu nome e também dos seus familiares. Logicamente, por exemplo, tá aqui, Ana Teixeira e família, por exemplo. Amanda Reis e família, porque nós brasileiros, a nossa família é do tamanho de um trem, né? Então, se for anotar cada um, será um testamento. Então, vou colocar o seu nome e família, tá certo? Então, vamos fazer uma oração agora. E no final, acompanhe esse Hangout até o fim, porque o pastor Alan Capriles estará orando. Querido Pai, em nome do nosso Salvador e Redentor Yeshua, entramos em Tua maravilhosa e excelsa presença nesta noite, primeiramente para agradecer-te por mais um dia de vida. E apesar das dificuldades e lutas, ainda assim temos muito que agradecê-lo, já que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem guardado a nossa entrada e a nossa saída, tem nos livrado da seta que voa de dia, das armadilhas e ciladas do inimigo, do anjo da meia-noite, do anjo da morte, e protegendo-nos com os teus anjos, livrando-nos, Pai, dos olhares maus, da inveja, da cobiça, da luxúria. Guarda a vida de todos aqueles que estão participando deste Hangout de norte a sul, de leste a oeste, no nosso Brasil, também no continente europeu, africano, na Ásia, Oceania, América do Sul, América Central e América do Norte. Onde quer que esse Hangout esteja sendo visto, que a tua presença esteja aí com essa pessoa, com a sua família, e que a tua paz, que excede a todo entendimento, possa cobrir esta casa, protegendo-os em nome de Yeshua, e todo aquele que está de acordo com esta oração, diga amém e amém. Muito bem, meus amigos, vamos então ligar a turbina. Do ventilador já está aqui ligada, do meu lado, e vamos já ligar a turbina do Boeing 747, porque a coisa hoje vai ser muito forte. E ainda que as pessoas do grupo não poderão ver, porque transmitindo pelo Facebook, mas poderão ouvir o áudio desse vídeo aqui. Eu quero começar com essa coisa maravilhosa que eu descobri hoje, uma coisa muito legal. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá bom? Onde está? Aqui está. Um vídeo muito legal. Deixa eu voltar aqui.
Eu vou tocar o vídeo e depois farei o comentário. Só um momentinho. Muitos de vocês irão descobrir que igreja é essa, tá bom? Mas o que vocês vão ver aqui agora, esse vídeo, é um retrato fiel de muitas, eu diria até de 90% das igrejas evangélicas aqui nos Estados Unidos. Em outras palavras, o lixo evangélico americano é copiado aí no Brasil como forma de modernidade, de um evangelho moderno e progressista. Prestem atenção. Muito bem. Nem o Buddy e o Billy gostaram, né? Tanto que eles caíram no pau ali. Bom, algumas pessoas acertaram aí. Essa é a igreja do distante do trono. É a igreja da Lagoinha. Como vocês viram aí, uma festa rave de fantasias. Um baile a fantasias. Mas isso aí, pessoal, aqui nos Estados Unidos é comum e corrente. Você vai numa igreja domingo pela manhã aqui nos Estados Unidos e esse ambiente é exatamente igual. Tudo escuro, aquele canhão de luz sobre o grupo de louvor, fumaça subindo, mais parecendo uma balada, uma discoteca, do que propriamente a casa do Altíssimo. Então esse lixo evangélico daqui da América está sendo copiado aí no Brasil. É esse lixo evangélico que somente faz com que as pessoas se sintam bem por 1h30, 2 horas de reunião, mas saindo dali continua aquele vazio e também a depressão. Essa é a famosa igreja da Lagoinha.
do grupo também famoso e bem conhecido, Distante do Trono, cuja cantora, vocalista principal, é a filha do pastor, que cai pelo poder de Deus, que uma vez tem um vídeo aí ela engateando no altar falando que era unção do leão, unção da bota cowboy e por aí vai. Por isso que eu chamo de distante do trono, porque diante do trono do Altíssimo não está não, está diante de outro trono. Está diante, não de um trono, de uma cadeira. Só quem tem um trono é Hashem. O diabo tem uma cadeira, um banco. Um banco de botequim de esquina. Então esse distante do trono, dessa igrejinha, da Lagoinha, organizou isso aí. Esse é o evangelho moderno, com ares de modernismo e progressista. É esse evangelho que tem sido pregado, um evangelho cheio de vento, cheio de nada, sem nenhuma substância e que não transforma a vida de ninguém. Mas eu tenho uma mensagem, assim como no Hangout passado, que eu falei de Ezequiel 34, eu tenho uma mensagem para esses pastores, se é que eles são humildes o suficiente para ouvir, porque muitos dirão como a igreja de Laodiceia: estou rico e não tenho necessidade de nada. E mal sabes que tu eres pobre, cego, nu e miserável. Bom, lá no livro de Zacarias, que é um outro livro que eu recomendo e muito que vocês leiam, no capítulo 11 do livro de Zacarias, se você quiser pegar aí a sua Bíblia para acompanhar, por favor, faça agora. Zacarias capítulo 11, do versículo 15 ao 17. Diz assim, presta atenção, enganador, porque de pastor vocês não têm nada, são enganadores. Logicamente não são todos. Há verdadeiros homens de Deus e eu tenho o maior prazer de anunciá-los aqui no meu canal e de falar para que as pessoas procurem esses pastores para um aconselhamento, para uma oração, para que assistam às reuniões, porque eu estou certo que ouvirão uma palavra verdadeira, não uma inchação de saco. Então, Zacarias capítulo 11, versículo 15, diz o seguinte: o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato. Insensato é aquele que não pensa, é aquele que age por instinto, é aquele que age por uma emoção. E diz, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes arrancará até as unhas. Não é isso que está acontecendo nos dias de hoje? Não é isso? Faça uma prova. Vá numa reunião da igreja bacanal do reino de Zeus e quando o pedir mais cedo terminar a reunião, vá atrás dele para ver se ele vai te atender. Fala, vai lá, olha, ô bispo, eu queria falar com o senhor, eu tenho um problema sério, eu gostaria de falar com o senhor. Não atende não. Você vai ser atendido por um obreiro ou por um pastor auxiliar, nem pelo outro bispo, porque eles não têm tempo. Porque terminando a reunião, eles vão direto para a cozinha, já tem lá uma cozinheira com tudo preparado, comidinha feita, tudo do bom e do melhor, o vinhozinho, a taça para o vinho, taça para a água e taça para o suco. E você tem que pegar o seu ônibus, e passar aí 1 hora, meia hora dentro do ônibus, chegar em casa, ainda vai ver o que tem que comer, preparar a comida, coisa e tal, e ele não te atende. Então é o que está escrito aqui. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Mas veja bem o que Hashem diz sobre esse pastor. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, ponto de exclamação. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito.
o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Então, não é praga minha, não estou rogando praga, não desejo que isso aqui aconteça a ninguém, mas ai do pastor inútil, porque se você se encaixa dentro dessa terminologia, dessa descrição, como está aqui no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 17, então preste bem atenção, seu inútil, seu cão guloso, o que está prestes a te acontecer. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Então, pastor, você que promove essas coisas, essas barbaridades que vocês viram aí, casas que deveriam ser lugares de oração, transformadas numa rave, numa festa. Ah, mas são jovens, a gente tem que entender. Não é o evangelho que tem que se adequar à juventude. É a juventude que tem que se adequar ao evangelho. Viver de acordo com o evangelho. Não existe um evangelho para mim, que vou completar 53 anos, e um outro evangelho para quem está aí participando desse Hangouts, que tem 17, 20 anos. O evangelho é um só. Então, tanto aquele de 17 quanto o burro velho aqui de 53, somos nós que temos que adequar-nos ou colocar as nossas vidas ou vivê-las de acordo com o que está escrito aqui. E não o evangelho adequar-se ao seu estilo, ao seu modo de vida. Porque aqui é a palavra do Altíssimo, não é a palavra de um político, não é a palavra de um youtuber. Então, por isso acontecem essas coisas que vocês viram aí. Estão abismados? Tem muito mais coisas ainda a serem mostradas. Agora vou compartilhar novamente a minha tela e a turbina do avião já está esquentando. Vamos lá. Ok, onde está aqui? Aqui está. O vídeo do pastor Augusto Nicodemos, que algumas pessoas nos comentários disseram que eu o chamei de maçom, que eu critiquei, mas vamos tocar a primeira parte que foi tocada no outro Hangouts e depois daremos continuidade, já que é um vídeo de quase 1 hora de duração. E eu vou fazer interrupções para que vocês prestem muito bem atenção. Vamos lá. Hoje eu queria ver com vocês a respeito de um assunto que tem sido motivo de grande debate dentro da nossa denominação, que é a questão da maçonaria. É uma questão antiquíssima e foi causa da primeira divisão na igreja, uma das causas da primeira divisão que aconteceu na nossa denominação no início do século XX, 1902, por aí. Prestar atenção, essa praga dessa infiltração da maçonaria já vem acontecendo desde 1902 na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, desde 1902, eles já vinham enfrentando esse problema. Agora, vai vendo! Havia a questão maçônica foi levantada, porque tinha muitos pastores e presbíteros e membros da igreja que eram maçons. Escutaram? Muitos pastores, muitos, não poucos, muitos pastores e presbíteros da igreja presbiteriana que eram maçons. Continuando. E dentro da igreja se levantou a consciência de que era preciso que a maçonaria e o cristianismo eram incompatíveis uns com os outros, um com o outro. E houve uma grande discussão sobre isso. A essa altura estava havendo também discussão a respeito de outras questões, como a presença dos missionários americanos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia um grupo que queria a independência da igreja. E também, por incrível que pareça, o Mackenzie, na época era a escola Mackenzie, Esse mesmo Mackenzie, que se não me engano, em 2015 ou 2014,
convidou o Gianus Sífilis Willis para fazer uma palestra sobre ideologia de gêneros. Quem é presbiteriano sabe o significado do Mackenzie. Também estava no meio dessa discussão, que como ela deveria ser regida a escola, se o conselho que regia o Mackenzie era para ser feito de nacionais ou de missionários estrangeiros. E a igreja não chegou a uma conclusão. Em 1902, por aí 1906, eu não lembro bem da data, não tenho certeza, saiu um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil se pronunciando contra a maçonaria, se pronunciando contra a presença dos missionários estrangeiros e fundaram a IPI. Entenderam? Em 1902 ou 1906, ele não sabe precisar o ano corretamente, saiu um grupo de pessoas que não aceitavam a maçonaria dentro da igreja e fundaram a Igreja Presbiteriana Independente. Houve uma cisão, uma separação, porque aquelas pessoas que saíram não aceitaram mais comungar com outros que aceitavam pastores maçons. Continuando. Igreja Presbiteriana Independente. Então hoje a IPI existe por conta dessa divisão. E aí, no que diz respeito à maçonaria, na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, que não é a nossa denominação. Escutaram bem? A IPI, que resultou da cisão, e na Constituição da Igreja consta que um maçom não pode ser pastor ou membro da IPI, o que não é o caso da Igreja do Augusto Nicodemos, que é a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Continuando. Está escrito que é proibido, que não aceitará como membro quem for parte de qualquer seita secreta, especialmente da maçonaria. A nossa igreja, a IPB, resolveu ficar com os maçons. Escutaram, meus amigos? A nossa igreja, IPB, resolveu ficar com os maçons. Tá claro isso? Eu chamei alguém de maçom, ele mesmo confessou que a igreja da qual ele é pastor, e como ele confessa ao longo desse vídeo, ele tem vários amigos que são pastores e também maçons. Então, vai vendo. Só que, à medida que os anos foram passando, voltou outra vez o assunto. Mas a maçonaria tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e tal. E o nosso Supremo Concílio foi adiando o assunto, então chegou a fazer recomendações. Nunca proibiu, mas fez recomendações. Recomenda que... Nunca proibiu. Fez recomendações. Como que fala, olha, não faça isso, não é bom que você faça aquilo. Quer dizer, a minha... É até um ditado assim um pouco chulo, mas é o que mais se encaixa no momento. A minha falecida avó dizia assim, meu neto, quem com porcos se mistura, farelo come. Que os oficiais da igreja não sirvam a maçonaria, sempre recomendando, nunca tomando uma posição assim mais radical, até o Supremo Concílio do ano passado, quando a igreja resolveu, primeiro, que ela não aceita mais membros que sejam maçons, ou seja, a partir daquela decisão, os conselhos das igrejas, quando forem receber novos membros, geralmente se faz um exame, não é isso? Se faz um questionário. E agora uma das perguntas vai ser, você é membro de alguma seita secreta, de alguma organização secreta, de maçonaria? Se a pessoa disser que é, então vai ser colocada a escolha para ela. Ou você deixa a maçonaria para ser recebido na igreja, ou então nós não podemos lhe receber. Muito bem. Basicamente essa foi a primeira parte. Eu deixei tocar um pouquinho mais. Já tem 3 minutos e 21 segundos, eu deixei tocar acho que até 7 minutos. Mas agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte. Tá aqui, vamos para 1 minuto 20 e 41, se não me engano. 20 41. 20 e 40, tá aqui, vamos lá. Opa, agora veio comercial. Put away the spray paint. With Fiverr, brand recognition is just... Aqui, então é justo que a gente limpe o terreno, e diga que tem certas coisas que são alegadas contra a maçonaria e que não são verdade. Por exemplo, o fato de... Vou repetir o que ele disse, porque devido ao comercial talvez você não tenha prestado atenção. Voltando aqui, vamos lá. Contra a maçonaria, na verdade, não procedem.
Parte da ignorância. Só um pouquinho. Veja, ele defendendo a maçonaria. Augusto Nicodemos, esse que está aí no vídeo, defendendo a maçonaria. Vou voltar aqui. Está aqui. Quarto lugar, acusações injustas e improcedentes contra a maçonaria. Para ser justo com a maçonaria... Para ser justo com a maçonaria, vai escutando. Senta aí, respira fundo, toma um pouquinho d'água, um pouquinho de café, porque agora vem pedreira. Eu verifiquei que muitas coisas que são ditas contra a maçonaria, na verdade, não procedem. Parte da ignorância, de preconceito. Então, é justo que a gente limpe o terreno, né? E diga que tem certas coisas que são alegadas contra a maçonaria e que não são verdade. Por exemplo, o fato de ser uma sociedade secreta. Não é que não é verdade, é que não faz sentido. A gente não pode ser contra a maçonaria só porque ela é uma sociedade secreta. Como não podemos ser contra a maçonaria só porque é uma sociedade secreta? Se o próprio Yeshua disse que aquilo que é falado no eirado deve ser anunciado também nos montes, que devemos pegar uma vela e colocar sobre a mesa para iluminar toda a casa e não de baixo. Quer dizer, tudo tem que ser feito às claras. Se é secreto, se é algo secreto, por si só já é demoníaco. Então vai vendo, pessoal. Na própria igreja, a reunião do conselho é secreta. Aí ele compara a reunião do conselho da Igreja Presbiteriana Brasileira com o secretismo da maçonaria. Palavras do Augusto Nicodemos. Vai vendo. Ninguém pode entrar na reunião do conselho, a não ser que o conselho convide. Aliás, é a única reunião dentro da IPB que é secreta. Aliás, eu, como pastor, presidente do conselho, sempre digo aos meus presbíteros, está sendo dito aqui, não pode ser dito nem para a esposa, tá? Porque ali nós tratamos da vida das pessoas, tratamos de problemas, às vezes, íntimos da vida das pessoas, problemas que nos chegam. Então imagine se os membros do conselho começarem a conversar para a esposa e a esposa liga para alguém, olha, estou pedindo oração para o Zefinha, que está passando tal. Aí Zefinha, aí Maria já vai ligar para a Joana e dizer, olha, a esposa do prefeito tal está pedindo oração para o Zefinha, daqui a pouco tem uma corrente de oração na igreja para o Zefinha. E o problema dela, a igreja toda já sabe. Então nós temos reunião secreta também. Então não é porque é uma sociedade secreta, porque às vezes o sigilo não tem nada demais com sigilo, né? Então, sigilo é uma coisa, secretismo é outra. Sigilo, por exemplo, a minha vida privada não interessa a ninguém, somente a minha e a minha esposa, como a sua também. Então, quer dizer, é sigilosa. Ainda que nos dias de hoje não há nada mais em sigilo, não é mesmo? Porque com Google, com Facebook e por aí vai, eles estão vasculhando a nossa vida. Mas isso... Opa, isso é sigilo. Tá vendo aí? Eu falei em Google aqui, apareceu logo a minha secretária do Google aqui. Isso é sigilo. Agora, secreto é outra coisa completamente diferente. Vamos lá. Então, nós não vamos usar esse tipo de argumentação. Sou contra a maçonaria porque é sociedade secreta. Bom, aí teríamos que ser contra também nossa própria igreja. Também a questão de fazer juramentos. Tem muita gente que diz que é contra a maçonaria porque o maçom, a pessoa para ser iniciada na maçonaria, ela tem que fazer juramento de lealdade, de segredo e uma série de outras coisas. Bom, a nossa confissão de fé, ela fala que existem juramentos que podem ser feitos. Então, o ato de você fazer um voto, empenhar sua palavra, fazer um juramento, que a Bíblia chama de juramento legal, em si não seria problema. Veja, meus amigos, eu estou colocando o áudio, palavras textuais da própria boca do pastor Augusto Nicodemos. Ele compara um voto bíblico que vocês já fizeram, que eu já fiz, com o juramento maçônico. O juramento maçônico consiste da seguinte forma: a pessoa que quer ser iniciada na maçonaria, primeiro que ele é chamado de profano. Por exemplo, se hoje para amanhã eu quiser me tornar um maçom, primeiro eu tenho que ser aceito, e eles vão vasculhar toda a minha vida. Antigamente era por convite, hoje a própria pessoa se autoconvida. Então faz uma investigação, e eu sou considerado um profano.
Aí eu sou levado para a câmara interior da loja, com os olhos vendados, com a camisa aberta, uma corda no meu pescoço, com uma bainha da perna direita ou esquerda dobrada até a altura do joelho, e 2 maçons me levam. E aí vem o maçom responsável pela loja, de alto grau, e pergunta: de onde vens? E aí aquele profano tem que falar o seguinte: eu venho das trevas e quero conhecer a luz. Então como pode um pastor que se diz ser lavado e remido pelo sangue de Yeshua dizer que veio das trevas para conhecer a luz? Então não bate, pessoal, não bate. E comparar um voto entre uma pessoa e o Criador dos céus, da terra e do mar com um voto maçom, isso é no mínimo odioso, hediondo. Não dá, sinceramente não dá. É algo que causa repulsa, causa asco, vontade de vomitar. Não dá, pessoal. Ainda agora meu filho fez 18 anos, está fazendo 18 anos esse ano. Ele se apresentou ao serviço militar, foi dispensado, e aí teve que ir lá ao quartel para jurar a bandeira. Poxa, peraí. Comparar o juramento à bandeira, que é um símbolo nacional patriótico, com um juramento maçônico? Não, peraí, aí é golpe baixo. Uma cerimônia que os reservistas, o pessoal que é dispensado, vai lá e jura a bandeira. Fazer um juramento que é exigido pelo nosso país. Eu sei que o Testemunho de Jeová não gosta de fazer isso, né? Mas o cristão, porque respeita as autoridades constituídas, faz um juramento de patriotismo. Não tem problema nenhum com isso. Ele não vê dificuldade com isso. Então não é porque tem juramento na maçonaria que nós vamos ser contra ela. Não é por conta disso, né? Não é por conta disso. É claro que se o juramento for por uma coisa ilícita, aí sim, aí já é outra coisa. Se for, não basta com a pessoa, o candidato, ser considerado um profano, com a camisa aberta, com uma corda no pescoço, e ainda o juramento é o seguinte: se eu falar alguma coisa, que a minha língua seja arrancada, que o meu coração seja aberto, e eu venho das trevas para conhecer a luz. Então, se for uma coisa ilícita, não, tá de brincadeira. Sinceramente, Billy, Bunny, Belinha, pode latir à vontade aí, porque tá dando nojo. Tá? Mas um juramento de manter segredo sobre isso aí não deveria haver. Isso aí é improcedente. Também alguns dizem que são contra a maçonaria por causa do caráter frívolo e leviano das cerimônias, rituais e objetos usados. Então, os goteiras, né, o pessoal que foi maçom e que agora revela os segredos, eles dizem que tem umas coisas, eles se vestem de avental, tem toda uma paramentação, tem espada, tem rituais curiosos, né, de atravessar determinadas portas, e tem umas coisas lá que parecem bobagem, né? Como é que gente adulta, grande, já de bigode, barba, barriguda, fazendo aquelas coisas lá. Bobagem. É bobagem. Ele fala que é bobagem. Adoração ao diabo é bobagem. Falando nisso, prepare e deixa aí a sua Bíblia já aberta em Ezequiel 8, que terminando esse áudio nós vamos destrinchar Ezequiel 8, que é o mesmo capítulo que ele tem na Bíblia dele. Vamos lá. Então, é um negócio estranho, é um negócio bobo de criança, né? Então eles acham que isso aí é bobagem. Bom, esse tipo de crítica é subjetiva, pois o que pode parecer para alguns pode ser revestido de sentido altamente simbólico. Então, um tipo de crítica que eu acho que não vale a pena ser feito. Outros dizem que a maçonaria é machista e elitista. Eles não têm negros, afrodescendentes e mulheres como membros. Mentira, porque na África tem maçonaria e existe maçons da pele negra. E mulheres, muita gente, quando eu trouxe esse assunto à baila sobre a maçonaria feminina, muita gente riu, criticou. Quando eu mencionei algo lá na página O Brasil de Fora do Brasil, muita gente riu, me chamou de louco e etc e tal. Depois eu trouxe um vídeo de 3 minutos, uma jovem, se não me engano, de 20 anos, sendo coroada como
recebendo a mais alta honraria, o mais alto grau maçônico da maçonaria feminina. Eu não posso mostrar esse vídeo agora, porque está aqui no meu telefone, mas deixa eu ver se eu encontro aqui, rapidamente. Parei o vídeo aqui, vou ver se eu encontro aqui rapidamente, voltando aqui a tela para mim, porque tem gente que, e quando eu comecei a chamar a Hillary Clinton de bruxa maçônica, luciferiana, adoradora de Moloque do 6º grau, teve gente que falou, maçonaria não tem para mulher. Então, deixa eu ver se eu acho aqui esse vídeo rapidamente. Eu sei que eu tenho no meu telefone, mas o telefone eu estou transmitindo para o Facebook do grupo O que Acontecerá em 2020. Deixa eu colocar aqui, youtube.com maçonaria feminina. Tá aqui, ó. Aqui. Esse aqui. Deixa eu tocar aqui, vai passar o comercial. Então você acredita mesmo que mulher não pode participar da sociedade secreta, a sociedade mais secreta que existe no mundo? Você acredita realmente nisso? Uma vez um maçom tentou me convencer, talvez por inocência ou talvez por tentar esconder essa verdade, me dizendo que mulheres não podem entrar na maçonaria. Ele diz também que a maçonaria é uma sociedade secreta onde somente os homens podem entrar. Mas, como um bom desconfiado e homem de bom senso, e recomendo que você, mulher, também o faça, seja uma pessoa ponderada, de bom senso, não confie em ninguém, não confie em nada, confie apenas em Deus, em Jesus e nas suas convicções, e que você duvide de tudo sempre. Foi o que eu fiz. Eu jamais acreditei no que esse maçom me disse. Tá? Vou adiantar aqui um pouquinho, pessoal. Vou adiantar aqui um pouquinho, porque tem muita coisa a ser mostrada. Cadê aqui? Tá aqui, ó. Acho que ele não tem o vídeo, tem só a foto. Essa menina aí. A sociedade destinada às mulheres existe há muito mais de 100 anos. Ela não existe somente há 100 anos. Mas eu quero informar a vocês também, a você que tem interesse em entrar para a maçonaria, seja você homem, seja você mulher, você tem que saber o seguinte: você acredita em Jesus? Vou ver se ele tem um vídeo aqui. Eu tenho um vídeo de 3 minutos mostrando essa menina, ela contando a experiência dela. Acho que ele não tem um vídeo não. Então vou tirar aqui um pouquinho, voltar a câmera para mim, mas tá aí para desmistificar o que o pastor Augusto Nicodemos disse. E aqui no grupo, muito obrigado a Ana Lúcia Porciúncula de Aquino, ela disse assim: maçonaria racista? Ponto de interrogação. Não, meu avô chegou ao grau 33 e era negro. Então o pastor Augusto Nicodemos está falando de algo que ele não sabe. Ele está comentando algo que ele não sabe. E por não saber, ele falou aí um montão de inverdades. Continuando aqui, vou compartilhar a minha tela com esse áudio. Vamos continuar com o áudio do pastor Augusto Nicodemos. Está aqui. Onde é que está? Vou tirar essa tela aqui. Está aqui, tela cheia agora. Continuando aqui com o áudio. E de fato não existe. Quem acusa a igreja presbiteriana de ser machista porque não tem mulheres pastoras, a maçonaria é pior ainda, não tem mulher maçom. Não tem maçonaria feminina. A não ser, eu soube que existe alguns casos em que tem maçonaria feminina, mas que geralmente não são reconhecidos, né? Então a mulher não entra na maçonaria. E há também, dizem, preconceito contra isso. Já deve ter havido, porque eu conheço pessoas, eu conheço inclusive um presbítero que é afrodescendente, mas que é maçom. Então, tá vendo aí? Ele conhece um presbítero
que é afrodescendente e também maçom. E ao longo do vídeo ele vai relatando que ele tem vários amigos que são pastores, presbíteros e também são maçons. Continuando. No Brasil, onde a nossa cultura é tão rica, não é? Onde o preconceito, pelo menos, não é tão evidente como em alguns lugares, outros. Então eu creio, como os mormons quando começaram, eles diziam que os que não fossem da raça caucasiana, eles eram descendentes de Caim, e você não tinha mormon aqui no Brasil que fosse negro na origem. Mas aí depois o profeta lá teve uma revelação de que Deus mudou a situação e passou a aceitar. Então pensa numa igreja preconceituosa, né, como é o mormonismo também. Então eles acusam disso aí. Bom, no máximo que a gente pode dizer, eu acho que eles são mesmo machistas e racistas, não é? Pois não. Judeu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu nunca ouvi nada contra judeu. Nunca ouvi. Agora, eu acho que são machistas e elitistas. Agora, o máximo que a gente pode dizer, tratando eles assim em termos de coerência, é que eles dizem que a maçonaria é uma fraternidade universal. Não é. Se exclui determinadas raças e o gênero feminino, então como é que pode ser uma fraternidade universal? Não exclui, pastor Augusto, não exclui. Então, essas são das críticas que fazem contra a maçonaria. Dizem que é um culto satânico. E isso aqui foi que deu rolo no Supremo Concílio, porque no documento que foi apresentado no Supremo Concílio, o primeiro documento para ser discutido, ele falava das inconsistências da maçonaria, mas não chegava a dizer que a maçonaria era satânica, tá certo? Ou que era bruxaria. Só que entrou um substitutivo apresentado por um pastor muito eloquente, que movimentou o Supremo Concílio todo, o plenário todo, e nesse documento fala que é como a feitiçaria. E aí os maçons ficaram revoltados. Por isso que esse maçom entrou na justiça, né, contra o pastor que propôs isso aí. Veja bem, um maçom, pastor da igreja presbiteriana, se sentiu ofendido porque um outro pastor falou que a maçonaria é feitiçaria. Entrou na justiça contra o pastor da mesma igreja. Olha a confusão, meus amigos. A que ponto chegou essa bagunça? A que ponto chegou essa feira? Continuando. Porque ficou muito pesado. Veja só. Alguns consideram a maçonaria como um ritual satânico e que o Gadu ali invocado é na realidade Satanás. Gadu é o deus da maçonaria, mas ele significa o grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Então esse nome, grande arquiteto do universo, ele foi escolhido de tal maneira que as pessoas de qualquer religião podem invocar o Gadu. Porque quer que ele seja Alá, que ele seja o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, ou o Deus hindu, mas toda a divindade é vista como sendo a construtora do universo. Então eles pegaram uma definição muito vaga de Deus, e onde você pode, se você, por exemplo, é cristão e é maçom, você entende que Gadu é o Deus da Bíblia, né? Se você é um muçulmano, você entende que Gadu é Alá. Então eles chamam de Gadu. Só que o pessoal diz que esse Gadu é um demônio, né? Eles dizem que é um falso Deus, é um Deus da maçonaria. O pessoal diz, quer dizer, ele mesmo não toma posição, né? O pessoal diz que esse Gadu é um demônio. Então, olha, sinceramente, que decepção. Recentemente, eu devia ter trazido essa informação, saiu um relatório a respeito das divindades que existem no Brasil. E pela primeira vez, nesse relatório, apareceu Gadu como sendo uma divindade. Os maçons, naturalmente, não aceitam, porque eles dizem que maçonaria não é religião. É a maior discussão deles, é dizer que a maçonaria não é uma religião. É uma comunhão, é uma fraternidade que tem fins sociais, filantrópicos, mas não é religião. O pessoal diz, mas como não é religião? Tem um Deus, Gadu, tem um livro que é colocado em cima de um altar e que é lido durante todas as sessões, que é chamado Livro da Lei, e no caso do Brasil esse livro da lei é a Bíblia, mas se for maçonaria lá no Islã é o Alcorão.
tem um sistema de salvação, tem rituais, tem juramentos, tem oração, como não é uma religião? Então a grande briga é essa. Os maçons dizem que não é religião. Dizem que tem aspectos religiosos, mas não é uma religião. E aí os inimigos dizem, mas é claro que é uma religião, por isso que é incompatível com o cristianismo. O cristão não pode ter duas religiões, não é? Ou ele é cristão ou ele não é. Não pode orar a Gadu e ao Deus de Jesus Cristo. Então, preste bem atenção no que ele está falando aí. Um cristão não pode ter duas religiões. Ou crer em Jesus ou crer em Gadu. Depois, ele mesmo vai se contradizer. Prestem muito bem atenção. Está aqui, ó, minuto 29 com 58 segundos, ele disse isso. Daqui a pouquinho, ele vai se contradizer. vai por aí. Sim, esse aqui é interessante, veja só. Eu acho que isso aqui não procede. Está dizendo que ninguém pode ser maçom e crente verdadeiro ao mesmo tempo. Estão vendo? Eu acho que isso não procede, porque estão dizendo que ninguém pode ser maçom e crente ao mesmo tempo. Agora, escutem, respira fundo, belisca a orelha, relaxa, toma mais um gole de café, uma talagada, também água, respira fundo, senta aí no sofá para você e fecha a boca para você não vomitar. Tem gente que diz que os crentes que estão na maçonaria, na verdade eles não são crentes, porque se fossem, eles já teriam saído da maçonaria. Eu não penso assim. Eu acho que podemos ter um crente verdadeiro, que está enganado, porém, está com julgamento sem estar muito correto, e que está na maçonaria. Está errado. Mas não significa que porque ele é maçom, ele é um descrente. Necessariamente, eu não creio nisso. Eu conheço gente crente, pelo menos parece ser crente, e que foi maçom ou que é maçom. Ainda ele conhece gente que é crente, que parece ser crente, que foi ou é maçom. Olha, pessoal, eu vou vomitar. Vou vomitar. Billy, Belinha, cadê a mami? Mami tá tomando banho? Meu pai, me socorre. Me socorre que eu vou vomitar. Eu estava conversando com um que diz que entrou na maçonaria com 25 anos de idade. É um dos crentes mais firmes que eu conheço. Porque tinha um pastor de uma igreja que era maçom e o iniciou na maçonaria, né? Ele frequentou 3 anos até que um dia o pai dele chegou para ele e disse assim: rapaz, larga esse negócio de maçonaria, tu não tem o que fazer na igreja não? Tu vai para essas reuniões na loja, se encontra o maçônico e tudo, por que não trabalha na UPH da igreja? Vai fazer as coisas da igreja, larga esse negócio de maçonaria. E ele largou desde 1970 e poucos a maçonaria, mas ele era crente verdadeiro, apenas não sabia, não entendeu, não viu e assim. Meu pai. Então, essas são algumas coisas que eu queria dizer a começo. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida, por favor? Olha, e tem mais, pessoal. Eu vou deixar para um outro dia, porque tem mais. Parei aqui, minuto 31 com 33. Tem mais. Então tá aí. Vocês ouviram ele defendendo a maçonaria. Ele crê que a pessoa pode ser um crente e também maçom. Tem mais ainda. Está na metade do vídeo. Quase 1 hora de vídeo. Parei no minuto 31 com 33. Então, para quinta-feira, vamos novamente tocar a terceira parte desse vídeo. Ficou explicado? Está explicado? Agora, vamos desmascarar tudo isso? Vamos desmascarar segundo a palavra de Yeshua, à luz da Bíblia? Vamos desmascarar? Pega aí a sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo 8. Michel Reis, boa noite. José Luiz Pereira, estou te vendo sim, meu amigo. Muito boa noite. Rosa Gaioto, boa noite. Juliana Rosa, César Ni, André Traquina, Saulo Zuculo, muito boa noite para todos vocês. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 8. Foi o capítulo que eu passei ontem estudando grande parte do tempo. Vamos lá. Capítulo que o Dr. Pedrosa gosta muito de pregar sobre isso aqui. E tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. A Bíblia, ó, cheia de anotações. Tá dando para ver aí? Ó, cheia de anotações que eu fiz para passar para vocês hoje. Tá aqui, ó. Tudo sublinhado, marcado. Vamos lá. Ezequiel capítulo 8 diz assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês,
estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal. Aí diz assim, e se você tem a famosa canetinha para ir sublinhando, começa a sublinhar desde desse versículo 3, vamos até o versículo 18. Diz assim, estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então veja bem, a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Aí eu coloquei aqui, essa imagem dos ciúmes é a imagem de Astarte, ou Acera, que significa a deusa Vênus, na Síria, rainha dos céus, esposa de Baal, ou também conhecida como Semíramis, ou também conhecida como Ísis, no Egito. Então, os anciãos, juntamente com os sacerdotes da casa de Judá, estavam dentro do templo adorando a imagem que provoca os ciúmes, que é a imagem de Astarte ou Azera, que significa a deusa Vênus na Síria, a rainha dos céus, esposa de Baal ou Semíramis. E aí nós vamos lá em Êxodo, deixe marcado aí Ezequiel capítulo 8, vamos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim, deixa eu abrir aqui, Êxodo 25, diz assim, é a parte dos mandamentos, né? Que o próprio Adonai, o próprio Elohim, disse assim, ou melhor, vamos ler do versículo 3 até o 6, diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, que os católicos dizem, eles dizem, eu não adoro a imagem, eu venero. Adoração e veneração é a mesma coisa. Você está prestando culto e isso é contrário ao que diz a palavra do Altíssimo. Está aqui. Você pode pegar a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, que você vai ver esse mandamento também. Está escrito, preto no branco, claro. Diz mais assim, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja que, voltando lá em Ezequiel capítulo 8, não era o povo quem estava adorando a imagem de Semíramis, da deusa Vênus ou de Astarte, eram os próprios anciãos e sacerdotes dentro da própria casa de Deus. Ou seja, o que aconteceu na época de Ezequiel há 2.600 anos atrás está acontecendo também. Vocês acabaram de ouvir um pastor muito conhecido da igreja presbiteriana assumindo que existem pastores maçons dentro da igreja presbiteriana, e esses pastores, por serem maçons, eles adoram a Baphomet, e aos domingos eles
querem abençoar os membros das suas respectivas igrejas. É ou não é confusão, meus amigos? É ou não é uma vagabundagem? Essa mentira, essa porcalhada tem ou não que ser exposta? Vai vendo, continuando aqui, versículo 4, diz: eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Essa glória também é conhecida como Shekinah. E ele diz assim no versículo 5, ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Então a imagem foi colocada logo na entrada da porta, do lado norte. Foi colocada logo ali. Diz mais: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Versículo 7. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Aí diz assim, entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Aí eu pesquisei e coloquei aqui, ídolos adorados no Egito. Ou seja, aqueles ídolos pagãos que os egípcios adoravam, os israelitas que passaram lá 430 anos, muitos trouxeram esses ídolos escondidos, outros reproduziram esses ídolos na época aqui de Ezequiel, justamente pintando-os no templo, na parede do templo, onde estava supostamente o santuário de Adonai. E isso também acontece nos dias de hoje, porque quando a pessoa passa a adorar ou a obedecer muito mais a um pastor, a um bispo, um presbítero, do que a própria palavra de Hashem, então essa pessoa também é uma idólatra. Como diz lá em Atos, se não me engano, 5:29, porque importa obedecer mais a Deus antes que aos homens. E quando a gente mostra a verdade aqui, como já estou falando diversas vezes, quando você não sabe a verdade, então você é inocente. Mas uma vez a verdade é mostrada diante da luz que é a palavra de Hashem, e você ainda continua seguindo e servindo a esses vagabundos, então você deixa de ser inocente para tornar-se um cúmplice dos crimes, das abominações desses vagabundos também. Continuando ainda diz assim, versículo 11, 70 homens dos anciãos. Sabe o que esses 70 homens correspondem ou representam? Eu coloquei aqui. Eles formavam o Sinédrio. O Sinédrio. E a gente pode ver isso lá no Salmo 25:14. Vamos lá, Salmo 25:14. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 25:14. Diz assim, livro de Salmos 25:14. Está escrito assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, supostamente, estes 70 homens dos anciãos da casa de Israel, eles representavam o Sinédrio. Supostamente, eles eram íntimos de Hashem, de Adonai, Elohim, Deus, como você queira chamar. Supostamente, eles eram íntimos. Você vê o pastor pregando, você vê pastores louvando, até choram, você, poxa, isso daí está muito próximo de Deus. Aí quando vem à tona uma coisa como essa que foi mostrada aqui do pastor Augusto Nicodemos, você fica desnorteado. Por quê? Porque você tem posto a sua fé
no braço carnal. Você tem posto a sua fé em carne e osso. Coloque a sua fé totalmente aqui, meu amigo. Tire a sua face do Facebook e coloque a sua face nesse book aqui. Porque esse book aqui tem o poder para te salvar. Esse book aqui tem o poder para transformar a sua vida. Continuando, diz assim: 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias. E olha que o nome Jazanias significa o Senhor ouve. Jazanias significa o Senhor ouve. Filho de Safã, que era o chefe, esse Safã era o chefe dos 70, que se achava no meio deles. Estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subiu o aroma da nuvem de incenso. Veja bem, eles estavam oferecendo incenso com incensário para essas imagens pintadas na parede. Aí eu fiz uma anotação aqui: oferecer incenso não era tarefa dos anciãos, mas sim dos sacerdotes. Então eles estavam prestando um culto totalmente errado. Além de adorarem a um Deus errado, a um Deus que não é Deus, estavam oferecendo incensário, algo que eles não poderiam fazer. Como também, lembram-se daquela passagem do fogo estranho? Tem muitos que se dizem de Deus que também estão oferecendo fogo estranho. É campanha de Israel. E vem mais uma aí, Jordiano. Vem mais uma campanha de Israel aí, para arrancar o seu dinheirinho. É campanha de Israel, é teologia da prosperidade, é Bíblia de R$900, é um montão de é caneta ungida, é suco de uva que custa R$1.000, é o boiadeiro que precisa comprar mais uma fazenda lá em Mato Grosso. E vocês acreditando nesses maçons, vocês entregando as suas vidas nas mãos dessas pessoas que não valem o prato que comem, que não valem o chão que pisam. Continuando aqui, diz o seguinte: então, versículo 12, me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me, agora vem a cereja no bolo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Muito bem, deixa eu fazer uma pausa aqui, respirar fundo, tomar um pouquinho d'água. Refrescar aqui a página. 535 pessoas acompanhando aí. Muito obrigado pelo pessoal que está aí doando alguma coisa. Muito obrigado. Muito bem. Vocês já ouviram falar de Nimrod? Tenho certeza que sim. Diz a palavra que Nimrod era um poderoso caçador diante de Deus. Sendo que esse diante não significa a favor de, mas sim em contra de. Nimrod, ele matou o próprio pai e casou-se com a própria mãe, Semíramis. Ele matou o próprio pai e casou-se com a própria mãe. Ou seja, uma relação incestuosa. Ele era o chefe de uma tribo. E a tribo da qual ele era o chefe se rebelou contra ele e acabaram matando-o. Então a mãe, que era uma prostituta, teve relações com outro homem, engravidou e disse que aquele bebê que ela carregava era Nimrod reencarnado. E ela ordenou, como diz no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 3, que no dia 25 de dezembro, que é o dia do equinócio, todos deveriam ir ao bosque, cortar uma árvore e decorá-la com bolas, simbolizando o sol, e que aquela árvore era o renascimento, o ressurgimento
de Nimrod. Aquela criança nasceu e ela colocou o nome de Tamuz. E aquela criança foi adorada. Tamuz, deixa eu ver aqui na Bíblia, o mesmo Tamuz também é chamado de Adonis, cujo festival anual é celebrado no mês de junho. Sim, Tamuz é o mesmo que Adonis, um outro nome grego. Adonis, para quem não sabe, não teve oportunidade de ler a mitologia grega, era um homem lindo, muito bonito, e foi desejado por duas deusas, Afrodite e uma outra, a qual não me lembro o nome. Então, não sei o que aconteceu, que ele parece que foi condenado, algo assim, e passava 6 meses ou 4 meses com Afrodite na terra e os outros 4 meses com uma outra deusa no inferno. Em 4 meses ele ficava livre para fazer o que quiser. Isso foi determinado por Zeus, segundo a mitologia grega, o deus de mais alta patente do panteão grego. E isso significa que, por exemplo, no inverno, como devido às baixas temperaturas, a morte de todo plantio, ou seja, de toda coisa verde, e quando Adonis sai do inferno para voltar para a terra, significa o verão, então está relacionado com a agricultura, com as colheitas. Muito bem. As mulheres, como diz aqui no versículo 14, estavam ali assentadas chorando a Tamuz. Elas não estavam chorando por causa da situação dos pecados da nação, mas estavam chorando por causa de Tamuz, que também é conhecido como Adonis. Versículo 15 diz assim: Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Esses 25 homens eram os líderes dos turnos dos sacerdotes, mais o sumo sacerdote. Então veja que todo o esquema, todo o sistema religioso já havia se corrompido. O sistema religioso, as igrejas evangélicas aí no Brasil se corromperam. Os pastores se venderam. Os pastores se venderam. São poucos aqueles que ainda mantêm o espírito de João Batista, voz do que clama no deserto. São poucos aqueles que são realmente enviados por Deus. Mas o sistema, esses grandes pastores, dessas mega igrejas, estão todos corrompidos. E se você, meu querido irmão ou irmã, você segue um desses pastores, saiba que você está recebendo ensinamentos de doutrina de demônios, doutrinas demoníacas. Tal como Israel no passado, o sistema religioso também está totalmente corrompido. Veja a bancada evangélica lá em Brasília, de mãos dadas com esse governo corrupto, ladrão, porque eles não querem que as suas igrejas paguem impostos. Então se venderam. Continuando aqui, diz assim: entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Aí eu botei aqui: adoração ao sol veio dos persas. E como nós sabemos, a Pérsia é o Irã moderno, que fizeram do sol o olho do seu deus, Hormuzd, como era chamado no Irã. Então, aqui diz: então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Agora põe atenção. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor.
Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então eu procurei o significado dessa frase. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Quando morre um maçom, primeiro que o maçom é enterrado, ou melhor, o corpo de um maçom é posto dentro de um caixão com um formato totalmente diferente. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente a celebração da morte da esposa de um ex-presidente americano. Vou compartilhar aqui rapidamente. Eu já apresentei esse vídeo, mas não sei por que cargas d'água eu perdi esse vídeo. Deixa eu tirar aqui do Augusto Nicodemos, que vamos continuar depois. Vou marcar aqui para não perder. Só um momentinho, meus amigos. Abrir outra janela aqui, youtube.com. Vou botar aqui, funeral, Illuminati, da ex-esposa de um ex-presidente. Acho que é isso. Tá aqui. Veja bem, achei. Prestem bem atenção. Vou esperar aparecer aqui para que todos possam acompanhar. Prestem bem atenção. Isso foi transmitido. Vocês estão vendo o símbolo aí no canto da página da fake news daqui dos Estados Unidos? Aí, vou tocar. Tá aí, vocês notaram? Vou tocar novamente. Quando começa a tocar a orquestra, olha o sinal da mão chifrada. Não somente os sacerdotes que ali estão, como o próprio povo. Preste atenção. Aí, começa a tocar. Aí está o sinal. Olha os sacerdotes também, pessoal. Tá vendo aí a mão chifrada? Isso é o funeral Illuminati. Isso daí foi lá no Texas, em Austin, que é a capital do estado do Texas. E para quem não sabe, voltando aqui agora a tela para mim, para quem não sabe, grande parte das igrejas batistas no Texas, os pastores são maçons. Grande parte dos pastores das igrejas batistas no Texas são maçons. Isso daí é o funerário Illuminati. Vocês viram a mão chifrada. Então, comparando com o que diz aqui, voltando a Ezequiel 8, diz assim: ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Esse chegar o ramo ao seu nariz é um simbolismo de um funeral maçônico. Então, como eu estava dizendo, o maçom ele é enterrado num caixão com um formato diferente. Os maçons dão 3 voltas ao redor do caixão e eles depositam um ramo ou uma folha de acácia. E quando eles terminam a 3ª volta, eles pegam aquele ramo ou a folha de acácia e levam ao nariz. O que isso significa, Gustavo? Vou mostrar a vocês aqui. Eu também fiz um estudo sobre isso. Por isso que eu disse que seria revelador, meus amigos.
Aí vem o Augusto Nicodemos e outros, como também o Silas Malacraia, dizendo que não tem problema em ser pastor e ser maçom. Faça-me o favor, sinceramente. Sinceramente, faça-me o favor. Está aqui, olha. O ramo de acácia na maçonaria. No símbolo do caixão maçônico, há um ramo de acácia no alto. Na cerimônia fúnebre maçônica, ou seja, a morte, os maçons dão voltas em torno do caixão, tomam do caixão um ramo de acácia, levam-no ao nariz e depois o colocam de volta no caixão. Na maçonaria, a acácia é o símbolo característico do terceiro grau. Também por ocasião da cerimônia de pompa fúnebre, os maçons em seu giro em torno do caixão depositam um ramo de acácia. Qualquer que seja o grau do homenageado, o ritual de pompas fúnebres é realizado no 7º, 30º e 33º dia, ou no aniversário da morte do maçom falecido, podendo ser também realizado em dia determinado em cada ano. É uma cerimônia que pode ser pública ou reservada aos maçons quando é percorrido o caminho da saudade, 3 voltas em torno do caixão, momento em que é incensado a representação do ataúde e depositadas folhas de acácia, símbolo da imortalidade. Deus revela ao seu profeta Ezequiel os rituais secretos que os sacerdotes faziam às ocultas no templo de Jerusalém. Todo o capítulo 8º descreve práticas comuns aos maçons modernos. Adoração ao sol virados para o oriente, já falamos. Ramo levado ao nariz, são as 2 semelhanças mais marcantes. Aí aqui ele fala desses 2 versículos que já lemos. Tem uma outra nota aqui sobre a acácia. Está aqui, olha. Na maçonaria, deixa eu aumentar aqui a letra para que vocês possam acompanhar. Entre os Rosa-Cruzes, assim como em alguns ritos maçônicos já desaparecidos ou de pequena expressão na Europa, ensina-se que a acácia teve a sua madeira utilizada na confecção da cruz, onde Jesus foi executado, o que é pura especulação. Quando o responsável M pergunta ao venerável irmão primeiro vigiante, sois maçom? E o interpelado responde, isso é um código que eu não sei, ele estabelece de imediato sua qualidade de maçom, o que equivale a dizer, tendo estado na tumba e triunfado, levantando-me dentre os mortos e, estando regenerado, tenho direito à vida eterna. A interpretação simbólica e filosófica da planta sagrada é riquíssima e lembra a parte espiritual que existe dentro de nós que, como uma emanação de Deus, jamais pode morrer. A acácia é simplesmente a representação da alma e nos leva a estudar seriamente nosso espírito, nosso eu interior e a parte imaterial de nossa personalidade. Então, vem mais outras coisas aqui. Maçonicamente simboliza inocência, iniciação, imortalidade da alma e incorruptibilidade. Porém, na lenda de Irã, simbolizou a inveja, o fanatismo e a ignorância. Então, isso daqui é algumas explicações sobre o que significa a acácia. Está aqui. A acácia é a árvore da vida. Suas flores cegam, suas sementes matam, as suas raízes curam, a semente é o veneno, a raiz o antídoto. Então esse é o significado da folha de acácia. Vou tirar aqui para não ficar muito lento. Então, voltando aqui para a minha tela, quando isso foi revelado ao profeta, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Então aqui estava um culto pagão, que posteriormente foi adotado pela maçonaria, que segundo alguns historiadores, a maçonaria começou justamente com Hiram Abif, que era o construtor do templo de Salomão. Aí começou a maçonaria. E isso daqui é um culto pagão. Aí você agora me responda com toda sinceridade. Pode um pastor ou um evangélico, não vou nem falar pastor, mas um evangélico, ser também maçom? Pode?
Está de acordo com o que diz a palavra do Altíssimo? Aqui nós destrinchamos Ezequiel capítulo 8. E eu gostaria que alguém, se tem algum amigo da igreja presbiteriana, baixe esse vídeo, mostre para o pastor Augusto Nicodemos. Mostre para ele. Porque não é possível. Não é possível. São duas coisas díspares, como luz e trevas. Não se pode agradar a dois senhores. E, infelizmente, a igreja evangélica foi infiltrada por esses demônios adoradores de Baphomet, que estão levando as pessoas à perdição. Estão levando as pessoas à perdição. Meus amigos, isso é muito sério. Isso é esclarecedor. Como hoje lá no grupo eu postei várias fotos da maçonaria e tem um portal na entrada da cidade de Piracicaba, em São Paulo, interior de São Paulo. E aí uma pessoa falou, mandou para mim, Gustavo, eu passo todos os dias por esse monumento aí. Eu moro em Piracicaba, eu passo todos os dias. Eles estão tomando conta do Brasil. O presidente, o vampiro maçônico Caraneu, ele faz parte dessa ordem. E nós vimos ali, no vídeo que até foi pedido, pastores evangélicos abençoando um maçom. O João Campos, pastor lá de Goiás, também faz membro do GOB, que é o Grande Oriente do Brasil, abençoando e lendo a passagem para o Temer. O Silas Malacaia, aquele bispo da Universal, que está envolvido com a Lava Jato, que recebeu 7 milhões de reais. E você ainda vai fazer o seu sacrifício, vai dar a sua casa, o seu carro, todo o seu dinheiro no banco, vai vender os seus pertences, vai fazer um sacrifício para a campanha de Israel, sabendo agora o que você está sabendo? Vou continuar mostrando mais coisas aqui. Goste você ou não, eu vou continuar mostrando. Vamos lá. Agora, mais diretamente, como essa praga, Gustavo, começou na igreja evangélica? Quando? Então vamos lá, vou mostrar a vocês. Tá aqui, ó. Isso daqui, praticamente eu peguei do Dr. Pedrosa. Tá aqui, ó. Lista de pastores maçons. Tá aqui. Pastores maçons, segundo o relato do pastor Saad, ex-maçom, grau 33 e guarda dos selos por 10 anos. Aí diz aqui, ele afirmou que todos estes da lista são da maçonaria. Olha o primeiro aí quem é. Vai vendo, pessoal. Olha aí. O abortista. O que tem o prazer de falar em aborto. Olha aí. Esse daí, Carlos Rodrigues. Esteve preso também por 4 anos, condenado pela corrupção das ambulâncias. Também na política da igreja bacanal do reino de Zeus. Olha o outro aí, dissimulado, que diz que não é. É que eu não consegui entrar em contato com o Dr. Pedrosa. Ele tem um documento que mostra que a família dele, mostra uma assinatura com aqueles 3 pontinhos formando o triângulo da maçonaria. Olha a outra aí, olha. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais da Assembleia de Deus. Olha outro assembleano aí, ó, de Madureira, Manuel Ferreira. Não sei se foi esse o Manuel Ferreira ou José Wellington Bezerra, que esteve lá na seita do reverendo Moon. Olha isso daí, ó, Isaías de Souza Maciel. Tão descarado que ainda tirou a foto com o atavio maçônico. Tá aí, ó. Dono da Rádio Boas Novas. Olha outra aí, ó. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Também maçom. Túlio Barros, pastor da Assembleia. Olha, a Assembleia de Deus tá, olha, sinceramente, tá uma casa de caboclo aquilo ali. Tá uma casa de caboclo. Tá mais suja do que pau de galinheiro. Nemuel Kessler, esse diz nunca ter pertencido à maçonaria. Olha aqui, Miguel Ângelo. Olha outra aí. Olha aí o guru. Olha o guru. E eu vou mostrar, eu vou provar para vocês que ele e o Rodrigues e o Malacaia, tudo envolvido, pessoal. Tudo envolvido. Tá aí, ó.
Mais outra aqui. Guilhermino Cunha, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ex-pastor, tá aí, ó. Nilson do Amaral Fanini, esse eu já sabia de longa data, já morreu. Fausto Aguiar de Vasconcelos, tá aí, ó. Ex-pastor da primeira Igreja Batista do Rio, tá aí, ó. Quem é esse? Paulo César Brito, Francisco Silva, Haroldo de Oliveira, Alberto Brizola, e por aí vai. Muito bem. Agora vamos aqui ao documento. Onde está? Cadê o documento? Onde foi que eu botei? Está aqui. Olha aqui. Vou aumentar aqui para que vocês possam ver. Como foi que a esquerda começou a se infiltrar nas igrejas evangélicas e então, contaminando-as, começou a pregar um evangelho de viés comunista e também essa teologia da prosperidade. Toma um pouquinho d'água, vai lá rapidinho, vai no banheiro, alivia essa bexiga, vai lá no banheiro, toma um pouquinho d'água, toma um cafezinho, porque vem mais coisas, pessoal. Temos apenas 1h e 25 minutos de Hangouts. Vem mais coisas aí. 587 pessoas vendo agora. Muito obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência. Vamos lá. Já deu tempo? Então diz aqui, olha. Olha o que o Caio Fábio falou. Tá aqui, ó. O guru Caio Fábio, que tem um montão de filhotinhos aí, ó. Aproximei Lula dos evangélicos, os quais durante anos o chamavam de diabo. Muitas foram as oportunidades que criei para que ele tivesse a chance de se deixar perceber pela igreja. Confissão de Caio Fábio. Eu tenho um vídeo aqui onde ele confessa isso. Não, posso até mostrar o vídeo. Sei que vou tomar um strike. Por isso, se você puder baixar esse Hangout, gravar esse Hangout, faça. Porque eu não sei até quanto tempo esse Hangout vai estar no ar. Aí depois vem o Bispo Rodrigues. Está aqui, olha. Temos a obrigação de entrar de cabeça na campanha do Lula. Vote em quem tem ética. Vote no PT. Declaração do Bispo Carlos Rodrigues. Aí diz aqui, olha. O namoro político dos evangélicos com Lula não aconteceu por acaso. Começou com a ajuda de 2 cupidos da esquerda, fantasiados de homens que estavam humildemente fazendo a vontade de Deus. Caio Fábio e Bispo Carlos Rodrigues, um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus. Os dois disputam ombro a ombro a posição de quem mais colaborou para conduzir muitas ovelhas evangélicas a votar em Lula para presidente de 2002. Contudo, o que talvez nem mesmo esses 2 cupidos espertos percebessem é que, além do vermelho da bandeira do PT, e essa cor é obrigatória em todas as bandeiras comunistas do mundo inteiro, talvez para homenagear o sangue derramado de milhões de vítimas inocentes assassinadas pela ideologia criada pelo satanista Karl Marx, havia também entre eles uma presença extrasensorial muito mais vermelha, um cupidão de rabos, chifres e tridente. Aí diz aqui, olha, grandes líderes evangélicos deram apoio formal a Lula em 2002. Aí foi feito um documento, tá aqui, ó, vou ler para vocês. Diz assim: apoiamos Lula para presidente porque reconhecemos que várias propostas do seu programa de governo se identificam com a vocação profética da Igreja de Jesus Cristo. Daí, ó. Apoiamos Lula para presidente porque reconhecemos que várias propostas do seu programa de governo se identificam com a vocação profética da Igreja de Jesus Cristo. Uma outra razão para apoiarmos Lula é a experiência que comunidades evangélicas têm tido com administrações do seu partido, que têm sido verdadeiras parceiras na construção do nosso país. Essas experiências têm dado provas de que tais relações
podem ajudar na viabilização dos nossos ideais, sempre na perspectiva do Estado laico e da autonomia das comunidades religiosas. Por último, expressamos publicamente nosso apoio à candidatura de Lula para contrapor os maldosos e inconsequentes boatos que têm levado alguns a entenderem que sua chegada à presidência da República irá obstruir a caminhada das igrejas evangélicas. Tá vendo, pessoal? O que o demônio do Caio Fábio e do Bispo Rodrigues arrumaram? Aí vem aqui, olha, vai vendo, deixa o pinico aí do lado para vocês vomitarem. Tá aqui, ó. O documento vinha assinado pelos seguintes líderes cupidamente flechados: Nilson Fanini, pastor da Igreja Batista, ex-presidente da Aliança Batista Mundial e presidente da Convenção Batista Brasileira. Silas Malacraia, pastor da Igreja Assembleia de Deus, do CIMEB, Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil. Robson Rodovalho, esse é a esquerda até os ossos. Bispo, fundador e presidente da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Jabes Alencar, pastor e Igreja Assembleia de Deus no Bom Retiro. Olha aí, Karina, olha aí, Everton, no Bom Retiro. Presidente do CEPESP, Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Estevão Hernandes, esse dispensa apresentações. Apóstolo, fundador e presidente da Igreja Renascer em Cristo. Guilhermino Cunha, já vimos. Jorge Linhares, pastor, fundador e presidente da Igreja Batista Getsemane. Getúlio Mapa, pastor da Casa da Bênção do Rio de Janeiro. Tem até um japa aqui, olha. Ken Jiquicute, pastor da comunidade evangélica da Barra e organizador da Marcha para Jesus. Tem outra aqui, olha. Idecaço Takayama, pastor da Igreja Assembleia de Deus Nipo-Brasileira. Paulo Lockman, pastor da Igreja Metodista. Caleb Moreira, pastor da Igreja Evangélica Rocha Eterna. Antônio Jean, pastor da Igreja Evangélica Congregacional da Relva. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Fábio Leão, pastor da Igreja Socorrista Evangélica. Robson Cavalcante, outro esquerdista até a alma, bispo da Igreja Anglicana. Everaldo Dias, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Benedito Domingos, vice-governador do Distrito Federal e membro da Assembleia de Deus de Madureira. Lourenço Vieira, pastor da Convenção Batista Brasileira. Rosinha Garotinho, não podia faltar, governador eleito no estado do Rio de Janeiro e membro da Igreja Presbiteriana. Bispo Rodrigues, da Igreja Bacanal do Reino de Zeus, já comentamos, está aqui. Antony Garotinho, está aqui também, dispensa apresentações. Marina Silva, senadora do Acre, Igreja Assembleia de Deus. Walter Pinheiro, deputado federal da Bahia, Igreja Batista. Gilmar Machado, dando nome aos bois, deputado federal de Minas Gerais, Igreja Batista. Bispo Vanderval de Jesus, da Igreja Bacanal do Reino de Zeus. Olha aqui o queridinho, aquele que é contra o armamento, Magno Malta, senador Espírito Santo pelo PL, tá aí, ex-presidente da CPI do narcotráfico e fundador do projeto Bem Viver Igreja Batista. Marcelinho Crivella também se faz presente. Benedita da Silva, governadora do Rio de Janeiro, Igreja Presbiteriana. Wasney de Hauri, deputado distrital do PT. Ramon Velasquez, prefeito de Rio Grande da Serra, Igreja Batista Missionária. E tem aqui quem mais? Almir Oliveira Moura, deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PL, pastor representante da Igreja Internacional da Graça. Tá aí, meus amigos, dando nome aos bois. Aqui, ó,
Sara Nossa Terra, a comunidade Sara Nossa Terra apoiou o Lula formalmente. Está aqui, ó. E ainda mandaram uma carta para a comunidade evangélica. Está aqui, ó. Carta à Igreja Brasileira. Está aqui, ó, escrita pelo Robson Rodovalho, bispo presidente pelo Conselho de Bispos do Ministério Sara Nossa Terra. Aí diz assim, olha que coisa interessante. Diz assim, vou ler aqui. Por que estamos apoiando Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República? Lula merece um voto de confiança de nossa sociedade. Lula, hoje, é um dos mais credibilizados líderes da nossa nação. Ai, vou vomitar. Ai, estou passando mal. Qual o nome daquele remédio para o Hepatocler? Como é que é o nome daquele remédio, moço? Ah, não está aí não. Vou vomitar, pessoal. Me dá alguma coisa para o estômago que eu estou a ponto de vomitar. Diz aqui. Lula tem firmado com a igreja evangélica um compromisso de parceria na construção social, removendo o estigma de que os evangélicos apenas são procurados por ocasião das eleições. Tem também declarado acreditar nos valores maiores. Lula acreditando nas escrituras sagradas, vejam vocês, como Deus, família, moral, ética, liberdade religiosa, democracia e a opção pelos pobres. Assim, vimos anulado o discurso atribuído a Lula e ao PT de que são nocivos ao Evangelho, demonstrando que atitudes radicais que foram tomadas em outros governos petistas foram iniciativas isoladas, gerada por excesso de qualquer coisa menos de maturidade. Após o primeiro turno, as lideranças evangélicas nacionais que se aglutinaram em torno da candidatura do nosso irmão Antony Garotinho seguiram caminhos diferentes. Alguns se decidiram pelo candidato do atual governo, enquanto os outros, como o próprio governador Garotinho, os recém-eleitos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, o deputado federal Bispo Rodrigues e outros, dentre os quais estamos nós, optamos pela candidatura pró-Lula. Por todas estas razões acima, é que o Conselho de Bispos da Sara Nossa Terra sente confiança para votar e apoiar a candidatura Lula para a presidência do Brasil. Olha, eu tenho guardado por aí, vou voltar aqui para a tela, eu tenho guardado por aí, eu tenho que procurar, pessoal, a foto dessa reunião. O Malacraia sentadinho ao lado do Lula, com um terno amarelo mostarda diarreia. Eu tenho que procurar essa foto e mostrar para vocês no próximo Hangout. Então tá aí, olha. Agora deu para entender por que o Brasil está vivendo esse pandemônio? Deu para entender agora o que está acontecendo? Como esses líderes vagabundos estão destruindo por interesse próprio, por dinheiro. Eles adoram a mamon, eles adoram o dinheiro, estão fazendo de vocês mercado. Mas é mais fácil ficar com raiva de mim, que estou te mostrando a verdade. Falar que eu sou endemoniado, que vai me acontecer isso. Tem gente até me amaldiçoando agora. Tomara que ele morra, que atropelem e alguma coisa aconteça, um acidente com ele, por eu estar falando a verdade. Ei, por eu estar falando a verdade. Você está com raiva de mim porque estou falando e mostrando a verdade. Mas não fica com raiva desse pessoal que te vendeu. Esse pessoal que fez de você mercadoria, te vendeu, te enganou. E prega um evangelho segundo o seu próprio interesse. É duro, meus amigos. É duro. Ezequiel 8, dentro das igrejas evangélicas. A maçonaria tomando conta das igrejas evangélicas. Como também duro vai ser o próximo Hangout. Vou mostrar a vocês aqui, olha. Vou mostrar a vocês. Eu sei que vou ferir muita gente. Eu tenho muitos amigos que são adventistas. E vou ferir muita gente com isso. Mas a verdade tem que ser mostrada. Ainda que vocês cortem a amizade comigo, adventistas. Mas isso aqui vocês não podem negar. Está aqui, olha. Estou mostrando aí, vou esperar aparecer para vocês. Está aí, olha.
A maçonaria criou o adventismo. O olho que tudo vê de Satã na litografia O Caminho da Vida, concebido por James White e sua esposa Ellen White, em 1874. Fotografia do original depositado nos arquivos da Universidade Adventista de Loma Linda, na Califórnia. Aí vocês podem ver aqui, no meio da árvore, o olho que tudo vê. Tá aí, ó. Tá aí. Eu sei que muita gente vai ficar decepcionada comigo. Tem muitos adventistas que estão inscritos no canal, muitos que estão que me seguem, estão lá na página do Facebook, mas o meu compromisso é com a verdade. Ainda que vocês parem de falar comigo, mas está aí, olha. É a verdade. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê. E tenho mais provas aqui ainda. Vou mostrar aqui esse livro que eu já baixei. David L. Rohl, God's Strange Work, William Miller and the End of the World. Então, traduzindo, o trabalho estranho de Deus, ou Deus trabalha de uma forma estranha. Aí William Miller, quem é adventista sabe muito bem quem é o William Miller, e o fim do mundo. Aí na página 23, se não me engano, ou 27 desse livro, vou procurar aqui rapidamente, onde ele confessa que ele se tornou maçom. Deixa eu ver aqui qual é a página. 23. Não, página 27. Deixa eu ver, 25, 26. Tá aqui, olha. Não sei se vai dar para aumentar. Tá aqui. Vou fazer o highlight aqui para que vocês possam... não dá, é PDF, não dá para fazer o highlight. Mas aqui diz: almost immediately the Millers entered what Hale called apes. Estão agitados aqui, desculpe pessoal. Almost immediately quer dizer praticamente imediatamente. The Millers entered what Hale called the society of a superior class of men. Os Millers entraram para o que Hale chamou de uma sociedade de classes de homens superiores. In politics, ou seja, na política, and temperament akin to his Hampton patrons. Na política e também temperamentos iguais para os seus correligionários de Hampton, em Nova York. The Masonic Lodge brought him into contact with them. A loja maçônica trouxe Miller para o contato com eles. Então, Miller, quem é adventista sabe muito bem quem foi Miller. William Miller também foi maçom. Então, no próximo Hangout, na quinta-feira, vou estar mostrando isso aqui. E também, como não poderia deixar de ser, quem viu ontem o Hangout do Dr. Pedrosa, em que ele praticamente desconstruiu tudo o que o Billy Graham foi e fez, e eu vou acrescentar ainda mais um pouco, porque tem muita gente que pensa que o Billy Graham foi um homem de Deus. Ele foi, isso sim, um grande ecumenista e também maçom. Então eu vou comentar sobre esses dois tópicos, o Billy Graham e também da Igreja Adventista. Voltando aqui para mim agora a tela. Bem, meus amigos, espero que esse Hangout tenha mais uma vez aberto os seus olhos. Se você ficar com raiva de mim pelo fato de mostrar a verdade, eu entendo. Até porque muita verdade que foi mostrada aqui, exposta aqui, realmente choca.
realmente deixa as pessoas boquiabertas. Mas o que prefere você? Um tratamento superficial ou uma injeção que dói, mas cura? Porque essa é a verdade. É uma injeção que dói, mas cura. Agora, no tratamento superficial, o problema, cedo ou tarde, voltará a se manifestar. Então, conforme eu prometi, eu quero terminar esse Hangouts de hoje. Desde já quero agradecer a participação de todos. Fernando Cardoso, eu te coloquei como moderador do chat, tá bom? Você e tem mais 2 ou 3 pessoas. E vocês podem cortar a cabeça de quem estiver aí perturbando, dando cantada em mulheres, pode cortar. Não precisa nem me perguntar. Bloqueia, corta mesmo. Então, conforme eu havia prometido, eu vou mostrar a vocês aqui uma oração que eu achei muito sincera, muito bonita, feito pelo pastor Alan Capriles, e nós vamos terminar esse Hangout com essa oração. Está aqui, já deixei no ponto, já estou compartilhando aí a minha tela, e vamos fazer essa oração juntamente com o pastor Alan Capriles. E desde já gostaria de pedir ao pastor Livingston, que está aí, que no próximo Hangouts, na quinta-feira, às 21 horas, eu envio o link e o pastor vai entrar ao vivo e fará uma oração por todos nós. De acordo? Então, se é possível, onde quer que você esteja agora, por favor, feche os seus olhos e vamos orar juntamente com o pastor Alan Capriles. E precisamos também que aqueles que estão sentindo no seu coração de fazerem parte desse movimento, de formarmos igrejas, de sairmos do isolamento e nos unirmos com outros irmãos, para, junto a estes irmãos, crescermos mais na graça e conhecimento de Cristo, porque a vontade de Deus é que estejamos juntos. E há um alerta, inclusive, na palavra, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que quanto mais se aproxima aquele dia, mais nós devemos congregar. Então, aqueles que querem congregar e não estão encontrando no seu bairro, na sua cidade, uma igreja bíblica, quem sabe, através de você, se forme uma igreja bíblica. Eu penso que chegou a hora de fazermos alguma coisa, tá? Eu coloco no título desse vídeo, chegou a hora, mas eu não estou dizendo que chegou a hora do arrebatamento, porque o dia e a hora só o Senhor sabe. No entanto, sabemos que está bem perto e nesse pouco tempo que nos resta, precisamos fazer alguma coisa. Peço que você, ao terminar de assistir esse vídeo, faça essa oração agora, junto comigo, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por este irmão, por esta irmã que assistiu esse vídeo até o final. E Pai, se for um irmão, uma irmã que já não está mais congregando, não porque tenha se desviado do teu evangelho, mas porque não encontra mais uma igreja bíblica, porque muitas denominações que antes eram bíblicas, que antes pregavam a tua palavra com fidelidade, infelizmente, Senhor, se desviaram, Pai. Mas, Senhor, esses irmãos que buscam uma igreja bíblica, Pai, rogo a Ti, Senhor, que se for da Tua vontade, que eles estejam entrando em contato comigo, para que estejamos reunindo esses irmãos num só corpo, Pai, que é o Teu corpo, que é o corpo de Cristo. Sabemos que é a Tua vontade que estejamos reunidos em grupos, pequenos ou grandes, mas precisamos estar reunidos. O Senhor não faz diferenciação entre um grupo grande e pequeno, tanto é que o Senhor disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou no meio deles. Então, Senhor Jesus, que assim seja para a Tua glória, Pai. Seja feita a Tua vontade. Confirma isso no coração de cada irmão, Pai. Só o Teu Espírito Santo pode mostrar a esses irmãos que eu não estou buscando nem fama, nem riquezas. Muito pelo contrário, tudo que eu quero, Senhor, é me gastar até o fim da minha vida nesse mundo pelo Teu Evangelho, para cumprir o chamado do Senhor na minha vida, Pai. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Tu sabes, ó Deus,
por causa disto que arde no meu coração e que eu não podia mais adiar. Então, Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja, Pai, fazendo a tua vontade prevalecer. Rogo-te que o Senhor nos livre de pessoas mal intencionadas, que o Senhor nos livre de pessoas que buscam título, de pessoas que buscam aparecer, de pessoas que querem contender. Livra-nos de todo esse mal, livra-nos dos falsos cristãos e ajuda-nos, Pai, a nos reunirmos com verdadeiros discípulos de Cristo, para que juntos estejamos pregando o teu evangelho, ganhando o maior número de almas possíveis e reunindo esses novos convertidos num só corpo para a glória do teu nome, até que o Senhor venha nos buscar. E que isto seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças ao Pai. Graças ao Pai. Voltando aqui para mim, para me despedir de vocês. Que tenham todos uma excelente noite. Por favor, fiquem à vontade para copiar esse material, disponibilizar nas suas redes sociais, passar na sua igreja, grupo de oração, o que você quiser fazer, tá bom? E na quinta-feira, às 21 horas, aqui estaremos mais uma vez com o nosso canal 4SA Flórida, perturbando ainda mais, expondo a mentira, revelando a verdade que lhe é escondida. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau. Olá, amigos, muito